Bem-vindos, mergulhadores da mente. Hoje a gente vai se aventurar num território fascinante e às vezes meio turbulento, sabe? A relação entre o que as pessoas dizem que acreditam e o que elas realmente fazem. É um tema que, nossa, intriga psicólogos e sociólogos há décadas. E preparem-se. A pesquisa revela umas surpresas bem interessantes sobre o comportamento humano. Surpresas mesmo? Tipo, imaginem só, um dono de hotel que jura de pé juntos que nunca serviria um cliente chinês. Ah. Mas aí, quando um casal chinês aparece de repente, ele os recebe de braços abertos. Parece até roteiro de filme, né? Pois é, e essa história não é ficção, não. Aconteceu de verdade no estudo clássico lá de 1974. Incrível. E é nesse estudo, e em outros também, que a gente vai mergulhar de cabeça hoje. A ideia é entender esse mistério. Porque a gente às vezes fala uma coisa e faz outra completamente diferente. É a famosa diferença entre a teoria e a prática, né? Exatamente. E para essa investigação, a gente tem um arsenal de pesquisas incríveis, que vão dos anos 1950 até os anos 1970. Uau, um prato cheio para os amantes da psicologia social. Com certeza. A gente vai navegar por estudos como o de DeFleur e West, de 1958, que usaram uma técnica bem peculiar, a autorização fotográfica, para avaliar as atitudes raciais das pessoas. É interessante, fotografia como ferramenta de pesquisa. Adoro. E tem mais. Vamos analisar o estudo de Duke e Henninger, de 1998, que mergulhou no impacto dos diferentes tipos de feedback que os professores dão, sabe? E como isso afeta o aprendizado e as atitudes dos alunos. Feedback é um tema que sempre me fascinou. Saber dar e receber feedback é essencial para o crescimento, tanto na vida pessoal quanto profissional. Sem dúvida. E ainda tem um estudo de Hilde Brown, lá de 1956, que investigou como até dicas verbais bem sutis, aquelas que a gente nem percebe direito, podem influenciar as opiniões das pessoas sem que elas se deem conta. É incrível como a gente é influenciado pelo ambiente, né? Às vezes nem percebemos. Pois é. E claro, a gente vai dar uma olhada em outros estudos que também ajudam a entender essa complexa relação entre as nossas atitudes e as nossas ações. Que legal! Tô ansiosa para desvendar esses mistérios com você. Eu também. Então vamos começar essa aventura pelo mundo da psicologia social. Bora lá. Para abrir o nosso mergulho, vamos voltar no tempo, lá para a década de 1930. Imaginem a cena. Um casal chinês viajando pelos Estados Unidos com o sociólogo Richard Lapierre. Uma viagem e tanto, hein? Principalmente para a época. Sim, e eles visitaram mais de 250 lugares, entre hotéis, restaurantes, por aí vai. E a gente está falando de uma época em que o preconceito contra os chineses era digamos que era bem forte. Bem, infelizmente o preconceito era muito comum naquela época. Pois é. E adivinha só, isso foram recusados em um único lugar. Sério, que surpreendente. Considerando o contexto da época, é de cair o queixo. Pois é. É isso que torna o estudo de Lapierre tão intrigante. 6 meses depois dessa viagem, ele mandou um questionário para cada um desses estabelecimentos, perguntando se eles serviriam clientes chineses. Interessante. E qual foi a resposta? Adivinha? Mais de 90% disseram que não serviriam. Caramba, que reviravolta. Então quer dizer que eles receberam um casal de braços abertos durante a viagem, mas depois, no questionário, disseram que não o serviriam. Exatamente. Deixar qualquer um de cabelo em pé, né? Totalmente. Mas então fica a pergunta: será que eles estavam mentindo na cara dura? Ou será que tem alguma outra explicação para essa mudança radical? Ótima pergunta. É aí que a pesquisa de Lapierre entra em cena e nos leva a uma questão fundamental. A relação entre as nossas atitudes, ou seja, aquilo que a gente diz que acredita, e as nossas ações, ou seja, o que a gente realmente faz. É a velha história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É isso aí. E esse estudo mostra que a pressão social, sabe? E os fatores do momento, do contexto, podem influenciar o nosso comportamento de uma forma absurda, mesmo quando a gente age de forma totalmente contraditória com as nossas crenças. É como se a gente vestisse uma máscara social, né? Para se encaixar nas expectativas dos outros, mesmo que isso vá contra os nossos valores. É isso mesmo. E essa discrepância entre atitude e comportamento é um dos grandes mistérios da psicologia social. Um mistério que a gente vai tentar desvendar nesse mergulho profundo. Com certeza. E você trouxe um material riquíssimo para a gente analisar. Tem pesquisas fascinantes dos anos 1950, 60 e 70 que abordam essa questão de ângulos diferentes. É verdade, tem muito estudo interessante para a gente se debruçar. É tanta coisa que até me perdi um pouco aqui. Por onde a gente começa a desvendar esse enigma? Que tal a gente começar com um estudo de 1958, conduzido por DeFleur e West? Eles usaram uma técnica inovadora para avaliar as atitudes raciais, a autorização fotográfica. Autorização fotográfica. Como assim? Eles perguntaram a estudantes universitários se eles topariam ser fotografados com uma pessoa de outra raça. Entendo. Hum. Mas o que torna esse estudo especial? A sacada é que eles criaram diferentes níveis de autorização fotográfica.
níveis. Isso mesmo. As fotos podiam ser usadas só para pesquisa ou, acredite se quiser, para uma campanha publicitária nacional que defendia a integração racial. Nossa, uma campanha nacional. Era uma situação de alto risco social. Totalmente. Imagina o impacto que isso teria na vida dos estudantes. Eu ia pensar 2 vezes antes de ensinar qualquer coisa. Mas me conta, será que até os estudantes mais, digamos, liberais em relação à questão racial? Será que eles recuaram quando viram que a foto podia ser usada numa campanha nacional? É incrível, mas mesmo os estudantes que se diziam super a favor da igualdade racial, sabe? Sei. Muitos deles hesitaram na hora de assinar os formulários de autorização para uso público da foto. Então, mesmo quem defendia a integração racial na teoria, na prática, ficava com o pé atrás. Exatamente. E é mais uma prova de que as ações nem sempre seguem um discurso. Parece que a gente gosta de falar bonito, mas na hora de agir. A coisa muda de figura. E o que mais esses pesquisadores descobriram? Quais foram as conclusões deles? Eles concluíram que a decisão de posar ou não para a foto com uma pessoa de outra raça era muito influenciada pelos grupos de referência dos estudantes. Sabe, tio Chipo? Tipo os amigos, a família. Isso. Quem eles achavam que ia aprovar ou desaprovar essa atitude. Então a pressão do grupo pesa bastante, mesmo em algo tão importante como as atitudes raciais. Sim. É como se a gente agisse de um jeito para agradar os outros, mesmo que isso vá contra o que realmente acreditamos. A gente quer ser aceito, né? Faz parte da natureza humana. Com certeza. E essa ideia da pressão social e da saliência de uma atitude, ou seja, o quanto ela está presente na nossa mente numa determinada situação, virou um tema central em pesquisas posteriores. E por falar em pesquisas posteriores, tem uma que me deixou de queixo caído quando eu li. Figura essa. Pesquisadores conseguiram mudar a opinião das pessoas só dizendo bom na hora certa. Caramba. Uma palavra tão simples tem um impacto tão grande. Me explica isso melhor. É inacreditável, né? Uma palavrinha de nada. É. A gente não imagina o poder que as palavras têm. Pois é. Mas me conta mais sobre esse estudo. É o estudo de Hildum e Brown, lá de 1956. Eles entrevistaram estudantes sobre o novo programa educacional, para saber o que eles achavam. E aí, para alguns estudantes, sempre que eles davam uma opinião positiva, o entrevistador dizia bom. Para outros, ele só falava tipo, neutro. E aí? O que aconteceu? O resultado foi incrível. As opiniões do grupo que ouvia bom ficaram muito mais positivas em relação ao programa. Que loucura. Então quer dizer que só de ouvir bom algumas vezes, os estudantes mudaram de ideia sobre o programa. É isso aí. O estudo provou que até as dicas mais sutis, aquelas que a gente nem percebe direito, podem moldar as nossas opiniões. Nossa, isso me deixa até com um pouco de medo. A gente é manipulado sem nem perceber. Será que a gente está sempre sendo influenciado por fatores externos? De certa forma, sim. Por isso é tão importante ter senso crítico. A gente precisa estar ligado nas influências ao nosso redor e questionar por que acreditamos no que acreditamos. É importante ter essa consciência para não virarmos marionetes, né? É verdade. Eu vou ficar mais atento a partir de agora. Mas me diz, além da pressão social e dessa coisa do bom, que outros fatores influenciam as nossas atitudes e ações? O que mais a ciência descobriu sobre essa relação complexa? Um fator crucial é a experiência direta. Experiência direta, tipo, colocar a mão na massa. Isso. Pensem comigo. Imagine 2 pessoas. Uma acabou de passar semanas vivendo uma crise habitacional, sabe? Tendo que se espremer num alojamento improvisado, junto a um monte de gente. E a outra pessoa só leu sobre essa crise nos jornais. Qual das duas, na sua opinião, teria uma atitude mais forte em relação à crise? Uma atitude que realmente a levasse a agir? Acho que é a pessoa que vivenciou a crise de perto. É diferente você ler sobre um problema e viver esse problema na pele, né? Essa acertou em cheio! É. E essa ideia foi confirmada pela pesquisa de Regni Fazio, lá de 1977. Eles descobriram que a experiência direta cria uma conexão muito mais forte entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Faz todo sentido. Mas como eles testaram isso? Que métodos eles usaram para chegar a essa conclusão? Eles fizeram 2 experimentos. Um com estudantes que tinham passado por uma crise habitacional de verdade, e outro em laboratório, onde os participantes experimentaram diferentes tipos de quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Que ideia criativa. Pois é. E no primeiro experimento, os estudantes que vivenciaram a crise habitacional na pele, sabe? Eles eram muito mais propensos a tomar medidas para resolver o problema, comparados com aqueles que só tinham lido sobre a crise. Interessante. E o experimento com os quebra-cabeças? Os participantes que formaram suas opiniões sobre os quebra-cabeças depois de experimentá-los, sabe? Eles mostraram mais coerência nas suas escolhas depois, comparados com aqueles que só viram um pesquisador falar sobre os quebra-cabeças. Então, em ambos os casos, foi a experiência prática que fez a diferença. Exatamente.
Não é só o que a gente pensa, mas como a gente interage com o problema. A gente só entende de verdade quando coloca a mão na massa. Ah, isso aí. E a gente pode aplicar essa ideia ao estudo da fotografia de DeFleur e West. Eles usaram o formulário de autorização, certo? Isso. E essa era a maneira deles de criar uma experiência direta para ver se os alunos iriam até o fim, sabe? É como se eles estivessem dizendo, ok, você fala bonito, mas será que você realmente faria isso? Exatamente. Ao tornar a coisa mais real, com consequências reais, eles estavam explorando a ideia de envolvimento pessoal. E como a gente viu, mesmo quem tinha ideias liberais, às vezes, hesitava quando se deparava com as consequências sociais na sua atitude. É verdade. É um lembrete de que nossas atitudes são testadas com mais força quando elas têm consequências no mundo real. Falando nisso, tem outro estudo que usou uma técnica parecida. Lin, em 1965, também usou um formulário de autorização de fotografia, com a presença de um pesquisador negro. Sim. E ele encontrou uma diferença semelhante entre o discurso e a prática. Parece que as pressões sociais e os fatores do momento podem ser mais fortes do que as nossas crenças, principalmente quando o assunto é delicado, como o preconceito racial. Com certeza. E até agora a gente viu como a pressão social, as experiências que a gente vive e outros fatores podem influenciar a relação entre nossas atitudes e ações. Mas o que mais a ciência descobriu sobre isso? Tô curiosa para saber. Bem, antes de a gente continuar, tem um outro estudo que eu acho que você vai gostar. Ele fala sobre feedback, especificamente o tipo de feedback que professores dão aos alunos. E pode te surpreender saber que o feedback negativo nem sempre é ruim. Peraí, sério, eu sempre achei que feedback positivo era o melhor, principalmente quando se trata de aprendizado. Sim, o encorajamento é importante. Mas esse estudo de 1998 de Duke Henninger descobriu que diretivas específicas, mesmo que apontem erros, podem ser mais eficazes para ajudar os alunos a melhorarem. Então é melhor ouvir. Tente de novo e veja se consegue acertar aquele dó natural do que aquilo soou terrível. Exatamente. Os alunos que receberam diretivas específicas, mesmo que apontassem erros, conseguiram atingir os objetivos e, no final das contas, tiveram uma sensação de conquista. Nossa, que interessante. Parece meio contraditório, mas faz sentido. É tudo uma questão de equilíbrio, sabe? Entre apontar os erros e dar a chance de acerto, para que o aluno se sinta motivado a continuar aprendendo. É importante aprender com os erros, né? Com certeza. E com isso a gente já aprendeu bastante sobre a relação entre atitudes e ações. Vimos o poder das palavras, a importância da experiência prática e agora os benefícios do feedback, mesmo negativo. É verdade. Já tô vendo o mundo com outros olhos. Que bom! E a gente ainda vai se aprofundar mais nesse tema fascinante. Mal posso esperar. Então vamos lá. Essa jornada continua. Você está pronta para mergulhar em mais estudos que desafiam as nossas ideias pré-concebidas sobre o comportamento humano. Manda ver. Me sinto como uma esponja, pronta para absorver todo esse conhecimento. Perfeito! Então vamos falar sobre um estudo de 1969, conduzido por Insco e Melson, que tirou essa ideia de reforço verbal do laboratório e levou para o mundo real, sabe? Espere um pouco. Eles testaram se as atitudes das pessoas podiam ser mudadas através de conversas do dia a dia. Tipo, será que as nossas opiniões são moldadas pelas conversas que a gente tem com amigos e familiares? Exatamente. Eles queriam ver se o princípio do reforço, a ideia de que a gente tende a repetir comportamentos que são recompensados, se aplicava num ambiente mais natural. Faz sentido. Mas como eles fizeram isso? Tipo, como você rastreia o reforço verbal em conversas casuais? Parece uma tarefa e tanto. Essa é a parte genial. Eles não controlaram as conversas, mas analisaram os padrões de concordância e discordância em discussões sobre atitudes raciais. Então, se alguém expressasse uma opinião e os outros concordassem, isso reforçaria a atitude dessa pessoa. É como se a aprovação dos outros validasse as nossas opiniões. Isso mesmo. Eles descobriram que quando as pessoas recebiam concordância ou aprovação, elas tendiam a expressar os mesmos pontos de vista mais tarde. Era como um tipo de condicionamento social sutil. É incrível como a gente é influenciado pelo ambiente, né? Totalmente. E isso nos faz pensar, quantas das nossas crenças são moldadas pelas reações das pessoas ao nosso redor? É uma pergunta para a gente refletir, né? E mostra a importância de ter amigos e familiares que nos desafiam e nos fazem questionar nossas crenças, né? Com certeza. Ter pessoas que nos tiram da zona de conforto é fundamental para o nosso crescimento. Falando em desafiar, lembra aquele estudo de 1957 do Scott que a gente discutiu antes? Aquele em que os estudantes tinham que debater contra as próprias crenças. Como eles convenceram as pessoas a fazer isso? Foi um experimento muito bem bolado. Eles recrutaram estudantes com opiniões fortes e opostas sobre temas polêmicos, tipo treinamento militar obrigatório ou toque de recolher para mulheres. Eles basicamente criaram debates acalorados entre pessoas que discordavam totalmente. Era como colocar fogo no parquinho. Sim, mas a sacada é que cada estudante tinha que argumentar contra as suas próprias crenças. Nossa,
Que situação tensa. Era um teste de dissonância cognitiva. Sabe, aquele sentimento ruim que a gente tem quando as nossas ações vão contra os nossos valores. Agora entendi. Então, se alguém é forçada a argumentar contra o que acredita, ela pode acabar mudando de ideia para reduzir essa sensação ruim. É como se o cérebro tentasse se autoconvencer para evitar um conflito interno. É exatamente isso que o Scott descobriu. Os estudantes que venceram os debates, ou seja, aqueles que argumentaram bem contra as próprias opiniões, mudaram mais as suas atitudes em relação ao ponto de vista que eles defenderam. Incrível. Então, só de pensar em argumentos contra as próprias crenças, eles começaram a acreditar nesses argumentos. É como se a gente pudesse se convencer de qualquer coisa. De certa forma, sim. É uma prova de como nossa mente busca coerência, mesmo que isso signifique mudar as nossas atitudes para que elas fiquem de acordo com as nossas ações. Me faz pensar se a gente não deveria questionar as nossas crenças com mais frequência, né? Debater com quem pensa diferente pode nos ajudar a sair da nossa bolha. É uma ótima ideia. Dialogar com respeito, mesmo com quem tem opiniões opostas, pode ser muito enriquecedor. É importante estar aberto a novas ideias. Concordo. Bom, a gente já viu como a pressão social, a experiência direta e até a dissonância cognitiva podem influenciar a relação entre as nossas atitudes e ações. Mas é a autoconsciência. Será que o quanto a gente se conhece impacta essa relação? Com certeza. Tem um estudo de 1962 de Spielberger, Levin e Shepard que investigou a consciência e o seu impacto no condicionamento verbal. Eles queriam saber se as pessoas, ao se darem conta do reforço que estavam recebendo, mudariam o comportamento. Então, se alguém sabe que está sendo recompensada por falar certas coisas, ela vai continuar falando essas coisas. É como se a gente ficasse mais estratégico quando sabe que está sendo observado. Exatamente. Eles usaram uma tarefa de construir frases onde certos pronomes eram reforçados com a palavra bom. Mas dessa vez, eles mudaram as instruções para manipular o nível de consciência dos participantes. Então, eles tentaram fazer com que uns participantes ficassem mais conscientes do reforço e outros menos, para testar o impacto da consciência. Isso. Alguns receberam instruções neutras, outros foram incentivados a procurar padrões e alguns até foram distraídos para não notarem o bom. E o que aconteceu? Os participantes que perceberam que estavam sendo recompensados por usar certos pronomes aumentaram o uso desses pronomes, mesmo comparados com aqueles que receberam o mesmo reforço, mas não se deram conta. Então, não era só o reforço que importava, mas a consciência do reforço. É como se a gente precisasse estar no controle para mudar de verdade. Exatamente. A nossa autoconsciência é fundamental na forma como respondemos às influências externas. Nossa, que interessante. A gente está desvendando os mistérios do comportamento humano. Pressão social, experiência direta, dissonância cognitiva, autoconsciência. É incrível como tudo isso influencia o que a gente acredita e como a gente age. E tem mais. Conta tudo. A gente vai falar agora sobre um estudo que explora um tema delicado: as atitudes em relação a diferentes grupos raciais e religiosos. Ah, isso pode ser interessante. É sempre bom falar sobre temas delicados com cuidado e respeito, né? Em 1974, Celia Stopnica-Heller e Alfonso Pinkney conduziram um estudo que examinou as atitudes dos negros americanos em relação aos judeus americanos. É um tema que a gente não ouve ser discutido com frequência. O que eles queriam entender? Eles queriam saber como a percepção de experiências compartilhadas, tipo sofrer preconceito e discriminação, poderia influenciar as relações entre grupos. Eles queriam ver se os negros americanos, historicamente sofreram racismo, teriam visões mais favoráveis ou desfavoráveis em relação aos judeus americanos, que também têm uma longa história de perseguição. É uma pergunta importante, né? Será que sofrer preconceito nos torna mais tolerantes ou intolerantes com outros grupos? E as descobertas foram surpreendentes. Eles analisaram dados de uma pesquisa da Newsweek com negros americanos e viram que, no geral, eles tinham visões positivas em relação aos judeus americanos. Sério, isso vai contra o estereótipo de conflito entre grupos. É como se a gente esperasse que grupos que sofreram preconceito se unissem em vez de brigarem entre si. É verdade. Apesar de alguns terem expressado sentimentos negativos, a maioria viu os judeus americanos de forma positiva ou não tinha a certeza. Isso indica que experiências compartilhadas de marginalização podem gerar empatia e solidariedade em vez de raiva. Nossa, que mensagem bonita. É um lembrete de que, mesmo com preconceito e divisão, sempre existe a chance de compreensão e união. Exatamente. Essa jornada tem sido incrível. A gente explorou como a pressão social, a experiência, a dissonância cognitiva, a autoconsciência e até as experiências em comum podem influenciar a relação entre o que pensamos e o que fazemos. Tem mais alguma coisa para a gente descobrir? Claro. Antes de a gente terminar, tem um ponto importante para discutir.
Às vezes a diferença entre o que a gente fala e o que a gente faz não é só uma questão de psicologia individual, mas também reflete questões sociais mais profundas. Então você está dizendo que às vezes a gente age diferente do que pensa por causa de forças maiores, e não só por causa de incoerências pessoais. Isso mesmo. Por exemplo, lembra dos estudos do DeFleur e West e do Lean, onde os estudantes não queriam se posicionar publicamente a favor da integração racial. Sim. Essa relutância pode ter sido causada pelas normas sociais da época e pelo medo de sofrer consequências por desafiar essas normas. Faz sentido, tipo medo de ser excluído ou de ter problemas com a família e os amigos, né? É isso aí. E isso mostra como é importante entender o contexto em que as nossas atitudes e ações acontecem. Às vezes, a gente não age de acordo com as nossas crenças por causa das estruturas sociais e das relações de poder que influenciam as nossas escolhas. A gente está inserido num sistema social que molda o nosso comportamento, né? Com certeza. E entender isso nos ajuda a ter mais compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros, quando a gente percebe essas incoerências. Interessante. Estou aprendendo muito com essa conversa. A gente começou falando do poder das palavras, depois da experiência prática, e agora a gente está entendendo a influência das normas sociais e das pressões do sistema. É verdade. E essa é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa para descobrir sobre esse tema. E falando em descobrir, aposto que os nossos ouvintes estão curiosos para saber qual é a pergunta final que você preparou para eles. Qual é o último desafio? Então, para vocês que estão nos ouvindo, pensem em como as normas sociais e as expectativas da sua comunidade influenciam as suas ações, mesmo quando elas vão contra as suas crenças. É uma pergunta que nos faz pensar bastante. E com isso a gente termina mais um mergulho profundo no mundo do comportamento humano. Obrigado por essa conversa incrível, foi muito enriquecedor. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer compartilhar essas ideias com pessoas curiosas como você. Nossa, essa viagem pelo mundo das atitudes e ações foi realmente incrível. Eu me sinto muito mais consciente da complexidade do comportamento humano. É fascinante como essa área de estudo revela tantas nuances sobre nós mesmos e sobre como a gente interage com o mundo. A gente começou explorando os primeiros estudos que mostravam essa desconexão entre o que a gente pensa e o que a gente faz. E chegamos até a influência das normas sociais, das pressões do sistema. É impressionante como a pesquisa foi se aprofundando ao longo do tempo. Sim. No começo, a ideia de que nossas atitudes nem sempre predizem nossas ações parecia um paradoxo. Mas, ao investigar os fatores que contribuem para essa diferença, a gente começa a entender a riqueza e a sutileza do comportamento humano. E o legal é que a gente viu como vários fatores se conectam para moldar nossas ações, né? Pressão do grupo, experiência direta, dissonância cognitiva, autoconsciência. Cada peça do quebra-cabeça ajuda a gente a ter uma visão mais completa. E não podemos esquecer o impacto das experiências compartilhadas. A gente viu como grupos que sofreram preconceito e discriminação podem desenvolver empatia e solidariedade em vez de rivalidade. Isso mostra que a diversidade pode, às vezes, nos unir. É inspirador ver como a ciência ajuda a gente a entender não só os problemas do comportamento humano, mas também o potencial para compaixão e conexão. Mas agora, a pergunta que não quer calar. O que a gente faz com todo esse conhecimento? Como aplicar isso na nossa vida? Essa é a parte mais importante. Ao entender os fatores que influenciam nossas atitudes e ações, a gente pode começar a fazer escolhas mais conscientes. A gente pode ficar mais atento às pressões que moldam nossos pontos de vista, buscar experiências que desafiam nossas ideias e ter conversas com quem pensa diferente. Então não é só reconhecer a diferença entre o que a gente fala e o que a gente faz, mas tentar diminuir essa diferença, né? Agir mais de acordo com o que a gente acredita. Exatamente. É um processo de autoconhecimento, aprendizado e crescimento. E pode ser libertador. Com certeza. Durante esse mergulho, eu me senti como se estivesse descascando uma cebola, sabe? Camada por camada, descobrindo novas perspectivas sobre mim e sobre o mundo. É incrível como o conhecimento transforma a gente. É verdade. A busca pelo conhecimento nos impulsiona a questionar, a explorar, expandir nossos horizontes. E a cada descoberta, a gente fica mais perto de viver de forma autêntica. E pra gente encerrar essa conversa, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes? Qual é a chave para continuar essa jornada de autodescoberta? Prestem atenção quando suas ações não estiverem de acordo com suas palavras. Perguntem a si mesmos: o que está influenciando o meu comportamento? Estou cedendo à pressão ou fazendo uma escolha consciente? Essa reflexão é essencial para ter uma vida com mais integridade. Que mensagem poderosa. Acho que esse é o convite perfeito para os nossos ouvintes continuarem explorando o comportamento humano. Muito obrigada por ter nos guiado nesse mergulho profundo. Foi enriquecedor. O prazer foi meu. Adoro desvendar os mistérios da mente humana e compartilhar essas descobertas com pessoas curiosas e engajadas. E para os nossos ouvintes, muito obrigada por se juntarem a nós nesta edição do The Deep Dive. Esperamos que tenham gostado da viagem e que continuem explorando as profundezas da mente humana. Até a próxima!